Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer uma bolsa, que eu chamo de mini bag, que é essa bolsa aqui, que é um porta-celular. É ideal para quando você quer sair, quer levar só o seu celular e o cartão. É uma bolsa bem gostosa de fazer. Ela tem um fechamento, esse detalhe aqui com uma pérola, ó. É uma bolsa fácil de fazer, ideal para quem é iniciante também. Para fazer essa nossa bolsa, eu vou utilizar o fio de poliéster de número 4 e vou usar uma agulha também de número 4. Para começar, a gente vai deixar aqui uma ponta de fio de mais ou menos uns 10 a 12 centímetros, que é para fazer o arremate depois. E aí, a gente vai começar fazendo a laçada inicial. Passa a agulha por baixo do fio, dá um giro completo, segura aqui com o polegar, laça o fio do rolo e passa por dentro da laçada. Aí, é só puxar. Pronto, fizemos aqui a nossa laçada inicial. E agora, a gente vai fazer uma sequência de correntinhas. A correntinha é assim, já tem uma laçada aqui na agulha, laça o fio do rolo pela frente, ó. Laça o fio do rolo, traz e passa aqui dentro da laçada, ó. Fizemos uma correntinha. De novo, laça o fio, traz e passa dentro da laçada. Laça o fio, traz e passa dentro da laçada. E a gente vai fazer aqui uma sequência de 11 correntinhas. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É importante fazer essas correntinhas mais folgadas, tá? Não pode apertar essas correntinhas aqui do início do trabalho, senão vai ficar muito retorcida a sua bolsa. Então, fizemos aqui 11 correntinhas, e agora eu vou fazer mais uma correntinha pra virar o trabalho, ó. Mais uma correntinha. Nós fizemos aqui 11 correntinhas, e eu fiz mais uma correntinha, porque agora a gente vai virar o nosso trabalho. Que a gente vai voltar aqui pra fazer o fundo da bolsa. Então, essa correntinha aqui que eu fiz, ela vai servir pra virar o trabalho. E agora, dentro da nossa 11ª correntinha, que é essa daqui, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui, no mesmo lugar que eu fiz a última corrente, ó. Coloco a minha agulha aqui, laço o fio do rolo, trago aqui pra cima, dou uma altura, laço o fio do rolo e tiro as duas alcinhas. E assim, a gente fez aqui o primeiro ponto baixo. E agora, nós vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha dessa, ó, pegando somente uma alcinha. Então, vamos fazer aqui mais um, laça o fio, traz aqui, dá uma altura, laça e tira os dois. E aqui, a gente vai fazer um ponto baixo para cada correntinha que a gente tinha feito. Não pode apertar esses primeiros pontos aqui, tá? Tem que fazer eles mais soltinhos. Ó, fiz um ponto baixo para cada correntinha. Agora, eu cheguei aqui no meu nozinho, ó. Esse aqui é o nozinho inicial. E eu vou usar ele também. Afrouxe aqui um pouquinho, ó. Puxa um pouquinho a laçada. E aqui dentro dele, a gente vai fazer 3 pontos baixos, que vai ser aqui a nossa curva. A gente vai fazer 3 pontos baixos nesse mesmo buraquinho aqui, ó. Vamos lá. Fazer 1,
Aí, já vira um pouquinho o trabalho, ó, que é o da ponta agora, ó. 2. Você vai perceber que esses pontos aqui, eles têm que ser mais larguinhos, tá? Essa argolinha aqui tem que ficar ajustada na agulha. E o ponto aqui, ó, tem que ser maiorzinho. 2, fiz 2 pontos baixos. Agora, eu vou fazer o terceiro. 3. E assim, a gente fez a nossa curva. Você vai perceber que agora, esse buraco aqui, ó, ele ficou bem maior. Mas, com o nozinho inicial, do jeito que eu ensinei você a fazer, é só você puxar o fio aqui que ele ajusta, ó. Ele fecha o buraquinho, tá vendo? Ó, tá fechado. E agora, a gente vai voltar aqui fazendo um ponto baixo pra cada correntinha que a gente tinha feito, fazendo a outra lateral do nosso fundo, do fundo da nossa bolsa. Então, aqui, ó, a gente vai fazer pegando aqui na alcinha de trás. Deixa eu mostrar pra vocês. Que essa é uma forma que não fica buraco no meio aqui da base da bolsa, ó. Olha aqui comigo, o que que acontece aqui. Aqui, ó, a gente tem uma alcinha aqui na frente, mas se você virar assim o trabalho, ó, tem uma alcinha aqui atrás, ó. Tá vendo? A gente vai fazer o ponto baixo pegando essa alcinha aqui, ó. E aí, vai ficar essa alcinha passando aqui no meio, que é o que vai dar esse detalhe aqui do fundo da bolsa, ó. Tá vendo? Essa alcinha aqui passando aqui no meio é o que a gente vai fazer agora. Isso é o que faz com que o fundo fique bem fechadinho, não fica buraco no fundo da bolsa. Ó. Então, é nessa alcinha aqui de trás que a gente vai fazer, ó. Pega aí o seu trabalho, olhando pela frente, ele tá assim. Vira um pouquinho, ó, você vai ver a alcinha aqui atrás, ó. Essa alcinha aqui. Nós vamos fazer ponto baixo agora, pegando essa alcinha. Um ponto baixo pra cada alcinha que tem aqui, ó. Põe a agulha, laço o fio do rolo, trago aqui, dá uma altura, laço e tiro as duas, ó. Próximo. Então, eu fiz aqui um ponto baixo pra cada alcinha que tinha, que ficou um total de 10 pontos, tá? É a mesma quantidade de pontos que tem desse lado, tem desse. Então, aqui ficaram 10 pontos. E agora, pra fazer o último ponto, ó, aqui a gente já chegou na nossa curva. Aqui na nossa curva já tem 2 pontos que a gente já tinha feito. Então, a gente vai fazer só mais um. E aí, agora, a gente vai colocar aqui nesse buraco maior. Não vai deixar a alcinha aqui passando, tá? Vamos colocar aqui, ó, porque tem que ficar junto com os outros pontos, esse último ponto aqui. E a gente fez ele e inteirou aqui agora os 3 pontos da nossa curva. E agora, a gente vai fazer um fechamento, que eu chamo de fechamento invisível. A gente vai aumentar essa laçada aqui um pouco, ó. Aumenta um pouquinho essa laçada. Vem aqui na primeira correntinha que tem aqui, ó. Nessa correntinha aqui, põe a agulha de trás pra frente. Põe essa laçada aqui na agulha e leva lá pra trás. Pronto. Levou lá pra trás, agora a gente vai começar a fazer a primeira carreira da subida da bolsa. E nessa carreira tem mais um detalhe, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, aqui na bolsa.
nessa carreira tem essa alcinha que fica aqui, ó. Ela delimita o fundo da bolsa, que dá esse detalhe aqui. Marcando o fundo da bolsa. É o que a gente vai fazer agora. Pra ficar aquele fiozinho ali, a gente, aqui, ó, nós passamos 2 alcinhas lá pra trás, né? E agora, a gente vai passar a agulha aqui no meio dessas 2 alcinhas, ó. E também vai pegar uma alcinha que tem aqui atrás, ó. Feito isso, essa laçadinha continua aqui, ó. A gente laça o fio do rolo e traz aqui pra frente, dá uma altura. Nós vamos fazer aqui um ponto baixo. Agora, antes de fechar o ponto baixo, a gente vai colocar essa alcinha que tinha ido lá pra trás na agulha. Laça o fio e passa por dentro das 2. Assim, a gente fez o fechamento invisível e também fez o primeiro ponto baixo aqui da seguinte carreira, tá? Deixa eu puxar um pouquinho de fio aqui. Pronto. A gente já fez aqui o nosso primeiro ponto baixo da primeira carreira da subida da bolsa. E agora, a gente vai fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Então, para cada ponto, cada vezinho desse aqui, ó, correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo. Só que a gente vai fazer esse ponto baixo pegando somente essa alcinha de trás e uma alcinha que tem aqui, ó, essa argolinha aqui, tá vendo? Se você virar o seu trabalho, você vai ver que tem uma argolinha aqui, ó. A gente vai pegar a alcinha de trás e essa argolinha, ó, esse parzinho aqui. E vai fazer um ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto de base, ó. Antes de eu continuar aqui, eu vou passar a medida para vocês do nosso fundo, da nossa bolsa. O fundo da bolsa é esse daqui, ó. E vou passar a medida em centímetros, porque caso você esteja fazendo com outro fio, você faz pela medida, tá? Aqui, ó, o fundo da bolsa ficou com 12 centímetros, tá? Você pode fazer aí e deixar ele com 12 centímetros. Mesmo que você esteja fazendo com outro fio, é só você fazer o fundo com 12 centímetros, tá? Essa bolsa dá certo de fazer com fio de malha também, desde que seja um fio mais fino. Dá certo de fazer também com o fio de malha residual. Tem um fio que fica muito bom, que eu já fiz muita bolsa dessa com ele, que é o fio de malha residual de lycra. É mais fininho, fica muito bom. Vou postar a foto aqui pra vocês. E eu tô seguindo aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando a alcinha de trás e a argolinha que tem atrás do ponto.
Ó, a gente já tá chegando aqui no final, ó. Aqui a gente já tem o nosso primeiro ponto. Então, aqui foi o último ponto que a gente fez. O que que a gente vai fazer aqui agora para fazer o fechamento invisível, igual a gente fez o outro? Aumenta essa laçada que tá na agulha, junta assim um pouquinho, vem aqui na primeira correntinha, ó, aqui tá o ponto baixo e aqui tá a correntinha de cima. Coloca a agulha de trás pra frente, pega essa laçada aqui, põe na agulha, assim, e leva lá pra trás, ó. E assim a gente fez a primeira carreira aqui da subida da nossa bolsa. Agora tem um detalhe muito importante que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse fio aqui, ó, do começo do trabalho, é importante a gente fazer o arremate dele agora, porque conforme a nossa bolsa vai subindo, depois fica muito difícil de fazer o arremate desse fio. Então, vamos fazer o arremate dele agora. Para fazer esse arremate, você pode fazer com a agulha de crochê que você tá trabalhando normalmente. É só você pegar esse fio e passar aqui por dentro de alguns pontos, usando a agulha de crochê, ou você pode usar uma agulha de tapeceiro. Que é a que eu vou usar agora, ó. Passar o meu fio aqui. E é bem mais fácil, se você tiver uma agulha assim, é bem mais fácil de fazer os acabamentos, os arremates, né? E agora, eu vou pegar aqui e vou passar esse fio aqui por dentro de alguns pontos. Pronto, passei aqui por dentro de alguns pontos. E agora, é só cortar o fio. Esse fio aqui de poliéster, a gente derrete ele pra fazer o acabamento. Então, puxa aqui um pouquinho, corta aqui. Vem com o isqueiro, queima aqui um pouco a pontinha, com a parte azul da chama, senão fica preto. Queima aqui um pouco, aí esse fio mesmo, ele vira uma cola, ó. É só puxar e pregar assim. Apertar com o isqueiro. Pronto. Tá feito o arremate. Esse fio não precisa usar cola, porque ele derrete e vira a própria cola. Se você estiver trabalhando com outro fio, você faz a mesma coisa e quando chegar aqui, você corta bem rente e põe um pinguinho de cola e põe debaixo de um ponto, assim, ó, pra ficar bem, com acabamento bem impecável, tá? Pronto, feito o arremate, agora a gente pode continuar aqui a subida da nossa bolsa. A gente vai começar a fazer o ponto fantasia agora, ó. A laçada tá lá atrás, né, conforme tinha colocado. E agora, a gente vai começar do mesmo jeito, ó. Põe a agulha aqui, tem duas perninhas de fio, a gente põe a agulha no meio das duas perninhas. Vai pegar também essa alcinha que tem aqui atrás do ponto. Ajusta aqui um pouquinho, porque essa laçada tá muito larga. Deixa ela pequenininha assim, mais apertadinha. Laça o fio do rolo e traz aqui pra frente.
Agora, põe a laçada na agulha, laça o fio e tira os dois. E aqui a gente fez o fechamento invisível e o primeiro ponto da segunda carreira. Agora, para fazer esse ponto fantasia aqui, ó, da bolsa, a gente vai fazer um ponto pegando na alcinha de trás apenas, e o outro ponto vai ser um ponto baixo centrado, que é, a gente vai pôr a agulha aqui no meio do ponto, ó. O ponto tem esse Vzinho aqui embaixo, e a gente vai passar a agulha bem no meio dele, ó. Aqui atrás, o ponto tem duas perninhas, ó. A agulha precisa sair no meio dessas duas perninhas, embaixo dessa argola que tem aqui. Tá vendo, ó? Tem uma argola e tem duas perninhas. Pode abrir o seu trabalho assim pra você enxergar melhor o que tá acontecendo. Você vai ver essas duas perninhas. A agulha precisa sair aqui no meio pra poder ficar um ponto baixo centrado. Põe a agulha aqui no meio do ponto, laço o fio, trago aqui pra cima, dou uma altura, laço e tiro. E assim a gente fez um ponto baixo centrado. Então, essa carreira aqui agora todinha, a gente vai fazer um ponto baixo pegando somente na alcinha de trás e o outro ponto vai ser um ponto baixo centrado, intercalando, ó. Agora, um ponto baixo pegando só na alcinha de trás e o outro, o ponto da frente, é um ponto baixo centrado. No próximo, vou pegar só na alcinha de trás. No próximo, um ponto baixo centrado. No próximo, alcinha de trás. No próximo, ponto baixo centrado. E a gente vai seguir assim por toda essa carreira, fazendo um ponto baixo, pegando na alcinha de trás, e um ponto baixo centrado. Até o final dessa carreira. Tô chegando aqui no meu último ponto, que vai ser um ponto baixo centrado, ó. Porque o primeiro ponto que eu fiz foi um ponto baixo, pegando só na alcinha de trás. Cheguei aqui no final da minha carreira, vou aumentar um pouco essa laçada, o fechamento é igual, tá? Aumenta um pouco a laçada, vem aqui na primeira correntinha que tem aqui, ó. Pego essa laçadinha e levo ela lá pra trás. Ajusta, puxa um pouquinho aqui pra ajustar. Agora, a gente vai dar início na terceira carreira. E aqui na terceira carreira tem um detalhe importante que eu preciso passar para vocês. A gente vai fazer agora um intercalado. Aonde tem ponto baixo centrado, a gente vai fazer o ponto baixo pegando na alcinha de trás. Aonde tem ponto baixo na alcinha de trás, a gente vai fazer um ponto baixo centrado, ó. Então, aqui, nesse daqui, nessa carreira, foi um ponto baixo pegando na alcinha de trás. Então, nessa, vai ser um ponto baixo centrado que a gente vai começar. Então, eu levei aqui a alcinha lá pra trás. Vou vir aqui nesse primeiro ponto, ó. Nesse primeiro que a alcinha tá passando em cima dele, ó. Vou vir aqui no meio dele pra fazer um ponto baixo centrado, ó. Vou pôr minha agulha aqui no meio. Vou puxar mais um pouquinho essa argola pra ajustar mais. E vou deixar ela aqui. Laça o fio do rolo, ó, e trago aqui pra frente, pra fazer meu ponto baixo centrado. Dou uma altura, ponho a argolinha na agulha, laço o fio e tiro os dois. Então, a gente fez o fechamento e o primeiro ponto da carreira.
que foi um ponto baixo centrado. E no próximo aqui, a gente vai fazer, ó, pegando só na alcinha de trás. No próximo, aqui, é um ponto baixo centrado. Dá uma altura e fecha. No próximo, pegando na alcinha de trás. Você vai ver que aonde a gente vai fazer o ponto baixo centrado, o ponto é menorzinho, ó. Fica mais fácil de identificar, tá? E é sempre intercalando. Um centrado, um na alcinha de trás. Um ponto baixo centrado. E o outro na alcinha de trás. Então, era esse detalhe que eu precisava passar para vocês. A partir da terceira carreira, a gente faz esse intercalado, tá? Onde é ponto baixo centrado, a gente faz na alcinha de trás. E aonde é na alcinha de trás, a gente faz o ponto baixo centrado. E é isso que vai fazer com que fique essa trama bem bonita da nossa bolsa de crochê. Eu vou seguir aqui fazendo a minha terceira carreira desse jeito até o final. Quando chegar no finalzinho, eu volto aqui. Pronto, chegando aqui no final da minha terceira carreira, vou fazer meu último ponto. Meu último ponto dessa carreira vai ser pegando só na alcinha de trás, ó. Pronto, fiz aqui meu último ponto. Aumento a minha laçada. Venho com a agulha aqui nessa primeira correntinha. De trás pra frente, com o gancho virado pra lá, ó. Coloco o meu fio na agulha. E levo lá pra trás. Agora, a gente vai dar início na quarta carreira. A quarta carreira, a gente vai começar pegando na alcinha de trás. Então, sempre vai ser assim. Se na carreira anterior eu comecei com ponto baixo centrado, na próxima carreira eu vou começar intercalando, pegando na alcinha de trás. Então, vou colocar a minha agulha aqui no meio das duas perninhas, ó. Vou pegar também a alcinha que tem aqui atrás, a argolinha. Só nesse primeiro ponto que a gente faz assim, tá? Vou puxar aqui o fio do rolo pra ajustar essa minha alcinha, ó. Deixar ela bem apertadinha aqui, ó. Deixar ela pequenininha, tá? Pronto. Deixei ela bem pequenininha. Agora, eu laço o meu fio e trago aqui pra frente. E dou altura. Ponho essa laçadinha aqui na agulha, laço o fio e passo por dentro das duas, ó. Pronto. Fiz o fechamento da carreira e o primeiro ponto da minha quarta carreira. E aqui agora, como eu fiz esse primeiro ponto pegando na alcinha de trás, esse ponto aqui agora é o baixo centrado. No próximo, alcinha de trás apenas. No próximo, centrado. E a gente vai seguir essa lógica aqui, subindo a nossa bolsa, carreira por carreira. E eu vou fazer aqui um total de 21 carreiras, tá? Eu vou subindo aqui a minha, você vai subindo aí a sua. E quando chegar lá em cima, eu volto pra mostrar os outros detalhes pra você, tá? E pra você que tá fazendo com outro fio, de outra espessura, porque dá pra fazer também com barbante número 6 essa bolsa, tá? Se você estiver fazendo com outro fio, você precisa subir até ficar numa altura aqui de 16 centímetros, tá bom? Você vai subindo aqui as suas carreiras, na hora que der 16 centímetros, você volta pra ver a parte lá de cima, a finalização e os detalhes da nossa bolsa. Então, eu já fiz aqui as minhas carreiras, que ficou com altura de 16 centímetros. Vou medir aqui pra vocês verem. 16 centímetros. Então, eu fiz aqui o meu último ponto baixo
E eu vou fazer agora um fechamento de carreira diferente do que a gente vinha fazendo. Vou fazer esse fechamento agora com um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui na minha primeira correntinha aqui, ó, onde eu faria aquela laçada que leva lá pra trás. E eu vou inserir a minha agulha aqui pegando só a alcinha de trás e o elozinho que tem lá atrás, ó. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E assim, eu fiz o fechamento dessa carreira. E agora, para fazer a finalização aqui da nossa bolsa, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Então, a gente vai fazer aqui o primeiro ponto baixíssimo, pegando a alcinha de trás e, junto com ela, esse elo que tem aqui atrás, ó. Fizemos aqui o primeiro ponto baixíssimo, vou colocar aqui um marcador, que é pra gente saber aonde que para, né? Aonde que termina a nossa carreira. Então, eu vou fazer aqui por volta de toda a borda da bolsa, uma carreira de ponto baixíssimo. Que eu já ensinei aqui pra vocês como que faz, né? No começo da bolsa, já mostrei pra vocês como que faz esse ponto. Pronto, agora pra fazer a finalização aqui, eu pus o fio aqui na minha agulha, né? Depois de cortar o fio, eu pus aqui na minha agulha. E agora, a gente vai vir com o fio aqui onde tá o marcador, ó. A gente vai vir passar o fio aqui por baixo dessa correntinha. Das duas perninhas da correntinha. A gente vai passar o fio aqui por baixo, de trás pra frente. Puxa. E aí, a gente vai voltar com o fio pro mesmo lugar de onde ele tá saindo, ó. Vamos colocar a agulha aqui. E levar lá pra trás. Agora, a gente já pode tirar o marcador. E é só puxar aqui pra ajustar. E assim, a gente simulou a última correntinha aqui. Tá? Do nosso último ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer o arremate desse fio aqui. Igual a gente fez lá no fundo. Pegar esse fio, vou passar ele aqui por dentro de alguns pontos. Vou passar indo e depois voltando.
Pronto, agora eu vou cortar aqui o fio e vou queimar com o isqueiro. Derrita aqui um pouco, e aí é só puxar e esconder esse fio aqui dentro. Agora é só ajustar. E aqui tá pronto o corpo da nossa bolsa. Ó. Agora, você vai escolher um lado pra ser a frente e a gente vai fazer agora a aplicação da pérola.